Boa noite a todos e a todas. Começaremos a partir de agora a apresentação da segunda microaula, dando continuidade ao conteúdo de estatística. O tema dessa microaula é medidas de inspeção. E o professor é o Wilton Mendes Moraes. O que são medidas de inspeção, pessoal? Pessoal, medidas de inspeção são medidas que descrevem o comportamento de um conjunto de valores em torno das medidas de tendência central, principalmente a média, né? E essas medidas recebem o nome de dispersão ou então de variabilidade. Para a gente entender melhor esse conteúdo, a gente vai acompanhar a situação seguinte. Em uma sala de aula com 16 alunos, um professor de matemática aplicou uma avaliação contendo 5 questões. Dos 16 alunos, apenas 4 tiraram nota maior que 5, como mostrado na tabela abaixo. Então, pessoal, aqui a gente tem uma tabela, né? Aqui foi a quantidade de alunos, que foi 5, né? Eu chamei esses alunos aqui de A, B, C, D e E. E aqui tem a nota correspondente a cada aluno, né? 6, 7, 8, 9, 10. A partir dessas notas aqui, pessoal, a gente vai calcular aqui algumas medidas de inspeção, como por exemplo, né? O desvio médio, a variância e o desvio padrão. Mais adiante, a gente vai ver como se calcula o desvio médio. Bom, pessoal, aqui, como falado, agora a gente vai ver sobre o desvio médio. O desvio médio é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios, indicados por dm. Pessoal, o desvio médio, a fórmula dele é a seguinte. Aqui, ó, dm, que é igual a... Aqui a gente tem a fórmula geral, né, do desvio médio, né, que é x1 menos x barra. Esse x barra, pessoal, isso aqui significa a média. E esse x1 é cada valor atribuído, né, à quantidade de alunos. Por exemplo, 6 aqui é x1, aqui seria um x2, seria um x3 aqui e assim por diante. Aí aqui a gente tem de forma geral, né, como é que é a fórmula? É o somatório, né, de cada valor menos a média dividido pela quantidade. Esse que é o desvio médio. A gente colocou aqui a tabela 1 novamente para a gente poder calcular, né, esse desvio médio. Bom, primeiramente, pessoal, para a gente calcular o desvio médio, a gente precisa encontrar logo a média desses valores. Como se calcula a média, pessoal? De acordo com a aula anterior, a média é simplesmente o somatório, né, de todos esses valores aqui, ó, dividido pela quantidade, que no caso é 5. Então vamos lá. A gente tem o 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 dividido por 5. Ao somar essa parcela de cima aqui, pessoal, a gente tem 40. 40 dividido por 5 vai dar 8. Então aqui a gente tem uma média, pessoal, igual a 8. A partir do momento que a gente tem a média, agora fica fácil para a gente calcular o desvio. Que o desvio significa o quê? É cada valor menos a média. A média a gente já tem, que é 8. Então, e os valores são esses aqui. Então, a gente vai colocar agora. 6 menos 8. Ó, pessoal, prestem bem atenção. É muito simples isso aqui, ó. 6 menos 8. O desvio médio é simplesmente o seguinte. A gente primeiro vai calcular o desvio, que significa que é os valores aqui, menos a média, né? 6 menos 8 é igual a 2. E assim por diante, pessoal. 7 menos 8 é sempre o valor, né? Menos a média, que é 8. 7 menos 8 é igual a menos 1. 8 menos 8, 0. 9 menos 8, 1. E 10 menos 8 é igual a 2. Como esses valores aqui, pessoal, ó, esses valores aqui correspondentes aos desvios, como eles estão em módulo, então esses números aqui, pessoal, eles vão ficar de forma positiva. Igual a gente está vendo aqui agora. Então, o 2, 1, 0, 1 e 2. Então, pessoal, aqui a gente já tem os desvios calculados, né? Que são esse conjunto de valores aqui. Agora a gente vai calcular o desvio médio, propriamente dito.
O desvio médio, pessoal, é simplesmente, como a gente pode ver na fórmula aqui, é a soma, é o conjunto de todos os somatórios, xi menos a média, dividido pela quantidade. Então, os números a gente tem aqui já os desvios, ó, 2, 1, 0, 1 e 2. A gente vai somar, né, todos esses valores, que no caso aqui, 2 mais 1 são 3, mais 0 continua 3, aí 3, aí aqui também tem 3, né? 3 mais 3 são 6. Então aqui a gente tem 6, pessoal, dividido pela quantidade, né, que é 5. Então aqui eu tenho um desvio médio igual a 1,2. Então, pessoal, esse aqui é o nosso desvio médio. Agora, a partir daqui, a gente vai calcular, né, a variância e depois o desvio padrão. A variância, pessoal, a variância é muito simples também de calcular, tendo em vista que a gente já tem, né, o desvio médio, né, o valor. Então, no caso aqui, a nossa fórmula da variância de maneira geral, né, é parecido com a fórmula do desvio médio. É x1 menos a média, só que a diferença aqui, pessoal, é a média dos desvios é elevada ao quadrado. E aí continua somando até todos os elementos. De maneira geral, a gente tem aqui o somatório, né, de todos os elementos menos a média elevado ao quadrado, dividido pela quantidade. Então, isso aqui que é a variância. De forma mais simples, pessoal, a gente vai já apresentar. Primeiramente, a gente vai colocar a tabela novamente aqui. E considerando que a gente já tem os desvios que a gente acabou de calcular no slide passado, 2, 1, 0, 1, 2. Esses são os desvios em relação à média. A gente vai colocar esses desvios aqui, ó. Colocando esses desvios aqui, pessoal, agora a gente vai calcular a variância. O que é a variância de maneira geral? A variância é simplesmente o seguinte, é pegar esse desvio aqui, ó, cada desvio e elevar ao quadrado. Somente isso. Ó, 2 elevado ao quadrado, porque aqui, ó, tá ao quadrado, é 4. 1 elevado ao quadrado vai dar 1, 0 vai dar 0, 1, e novamente 2 ao quadrado vai ser 4. Então, pessoal, agora a gente vai calcular a variância. A variância é o somatório, né, de todos esses elementos aqui, ó, é o somatório dividido pela quantidade. A quantidade, né, é 5, são 5 elementos. Então, a gente vai ter aqui 4 mais 1 são 5, 5 mais 1 são 6, 6 e 4 são 10. Então, aqui, pessoal, vai ser 10 sobre 5, né, que vai ser igual a 2. Então, nesse caso, pessoal, a nossa variância aqui corresponde a 2. Recapitulando, pessoal, vocês viram como é fácil, né? Para calcular a variância, quando a gente já tem o desvio, é muito simples. É só pegar cada valor do desvio e elevar ao quadrado. É o que está nessa fórmula aqui, ó. Esse xi menos x barra, isso aqui significa, né, o desvio, que é o que a gente tem aqui, ó. A diferença é que a gente vai levar esse desvio ao quadrado. Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Após fazer todos esses valores aqui, a gente vai dividir por 5. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, nossa variância aqui, pessoal, é 2. Agora, a gente vai calcular, né, o desvio padrão. Bom, pessoal, o desvio padrão é muito simples de resolver, uma vez que a gente já tem, né, o valor da variância. Então, a fórmula do meu desvio padrão é a seguinte. Desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância, ou simplesmente, né, dp, desvio padrão, que é igual a raiz quadrada, né, da variância. Então, como a gente já tem o valor da variância, que é 2, a gente acabou de encontrar, então fica fácil para calcular o desvio padrão, pessoal. O desvio padrão, colocando na fórmula aqui, né, é a raiz quadrada de 2, porque a variância é 2, então o desvio padrão é aproximadamente 1,4. Então esse é o nosso desvio padrão, pessoal. Aqui, pessoal, estou deixando aqui 2 exercícios para que vocês pratiquem e coloquem em prática, né, os conhecimentos adquiridos no decorrer desta aula. Essa é a nossa referência e muito obrigado.